instantes, vitória do time do Guarani de Juazeiro de virada para cima do Barbalha, com golaços, um gol do esquerdinho aqui para pagar ingresso. O time do Barbalha saiu na frente, mas terminou derrotado. O Guarani chega à terceira colocação do grupo, depende apenas de suas forças no clássico diante do Icasa para garantir sua classificação. Já o Barbalha vai para um jogo decisivo diante do Cariri na próxima quarta-feira lá no estádio Naldão. Série B movimentadíssima e com agitação até o último lance, Tony Souza. É verdade. Boa noite, Leandro. Boa noite, amigas e amigos aqui do Prorrogação. Olha, foi um jogo que parecia que, de repente, o Barbalha ia tomar as ações. Raposa foi para cima, conseguiu abrir logo o placar no comecinho do jogo. Um time diferente do que vinha adotando o técnico Emílio Bernardo, né? Até pela saída do Lucão, que é um jogador com características diferentes a do Honorato. E o Barbalha acabou fazendo 1-0. Mas depois que o Guarani empatou o jogo, né, com o Esquerdinha, e que golaço do Esquerdinha, diga-se de passagem, né? Golaço de canhota, uma bola com efeito, enganando ali o goleiro Lúcio Valença. Depois do gol, o Guarani acabou crescendo muito. Barbalha errou bastante no jogo de hoje, muitos erros de passes, erros também na marcação, e o Guarani, que não tem nada a ver com isso, conseguiu uma virada importante, poderia ter tido um placar até mais elástico, se não fossem as boas defesas do goleiro Lúcio Valença. E o Raí Sapé, ali no finalzinho do jogo, acabou que tirou a bola de cima da linha, né? Realmente foi um jogo interessante, vitória importante para o Guarani, que agora só depende das próprias forças para garantir vaga à próxima fase da segunda do Campeonato Cearense, e vai pegar na próxima quarta-feira ninguém mais, ninguém menos, Leandro, do que o Icasa. Pois é, atualizando aqui a tabela, o time do Crato segue líder, né? O torcedor cratense está com essa frase chavão aí sendo dita há alguns dias, né? Segue o líder, o Crato é líder com 15 pontos, o Icasa está na segunda colocação com 10, o Guarani chegou ao terceiro lugar com 8 pontos, Cariri, quarto colocado com 7, o Barbalha também tem 7, é o lanterna por conta do saldo negativo. O Barbalha tem menos 4 de saldo, o Cariri tem menos 1, o Guarani também tem menos 4, mas tem um ponto a mais, né? Por isso hoje ocupa a terceira colocação da chave nesse grupo que está bem embolado, com exceção do Crato, que já está garantido, né? Só falta definir a sua posição final. E aí a gente vai acompanhar essa última rodada, toda essa movimentação com jogos interessantíssimos. O clássico, a gente ainda está tendo que aguardar, vivendo essa expectativa desse jogo amanhã lá no Mirandão, Crato e Icasa. E aí na quarta a gente vai ter essa definição dos classificados. Guarani chega empolgado porque vem da vitória diante do Cariri, empatou com o Crato e hoje derrotou o Barbalha. E o Barbalha, que havia vencido o Icasa no jogo do último final de semana, 1-0, vitória importante, que deu a chance do Barbalha voltar para a briga, hoje sai derrotado. Como disse o Tony, começou indo para cima, dono das ações, chegando ali com a finalização do Romário, o Honorato tendo boa movimentação, e logo rapidinho o Anderson Mendonça fez o gol do Barbalha. Mas também rápido, o Guarani empatou, virou o jogo e aí voltou a equilibrar a partida, trabalhar a posse de bola, que é uma característica desse time, junto com o Pedro Manta, que ele está adotando bastante, e aí consegue ter o jogo favorável para ele e sai vencedor desse confronto, além das chances desperdiçadas, como também falou o Tony. Olha só, essa bola do Raí Sapé salvando em cima da linha, já na reta final de jogo. Teve outros lances de cabeceios com Kakalov, que chega ao terceiro gol na competição, entra na briga aí da artilharia. Enfim, um jogo bem movimentado. A gente está aguardando aqui os nossos companheiros lá na beira de campo, a Rayana Lucas está por lá, o Eduardo Benjamin, para a gente ouvir os personagens desse jogo, falando com a gente aqui no programa Prorrogação, trazendo a sua participação, a sua fala, o seu comentário do que acharam desse jogo, tanto os atletas pelos lados do Barbalha e também pelo lado do time vencedor, que é a equipe do Guarani de Juazeiro. O torcedor saiu cantando aqui, Tony, está empolgado, vai aguardar amanhã o resultado do clássico para ver como vem para esse confronto diante do seu maior rival, depois daquela goleada nos jogos de ida. Agora vão se encontrar para, quem sabe, definir classificação à próxima fase. É verdade, ficou tudo para a última rodada, né? Quem vai se classificar, a gente só pode ter a definição amanhã, se o Crato vai ser ou não o líder, né? O primeiro colocado da chave, porque se o Crato empatar, ele já garante o primeiro lugar, ninguém tira, o Crato vai direto para a semifinal.
Se perder, não. Aí vai esperar tudo para a última rodada. O resultado entre Casa e Guarani também vai contar muito. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. E, inclusive, essa questão da briga, né? Quem vai brigar para não cair, quem vão ser os outros dois que vão estar na próxima fase. Vai ficar tudo aí realmente para a última rodada. Uma rodada bem interessante que a gente vai ter da parte daqui do grupo A. Aliás, os dois grupos, né? Porque a gente tem aí o Itapoca, que joga amanhã com o Caucaia, e o Guarani de Sobral vai secar o Caucaia, né? Porque se o Caucaia vencer, empata com o Guarani de Sobral na pontuação. Crateús, com a vitória, já ultrapassou. Então, o Guarani de Sobral hoje é terceiro colocado. Olha só que coisa. O Guarani de Sobral ameaçado, inclusive, de ficar fora dos três. Já mudou técnico, enfim, já contratou jogadores. Olha só como essa Série B anda realmente muito movimentada. Itapipoca, que hoje, com a derrota do Guarani de Sobral para o Crateús, já garantiu a vaga na semifinal. Vai para o jogo direto, do acesso, o time do Garoto Travesso, que joga amanhã pela 9ª rodada da competição. O Crateús acabou vencendo o Guarani de Sobral. A gente tem informação que teve confusão mais uma vez no estádio, enfim. E aí a gente vai tentar acompanhar aqui e ver essa repercussão também do grupo B desse campeonato cearense Série B. A gente tem a fala do Emílio Bernardo, Josué. Vamos ouvir então o técnico da equipe do Barbalha. Não fala antes da partida, mas fala agora aqui na equipe do canal Replay com Tony Souza, fazendo a sua análise dessa derrota, mais uma do time do Barbalha na Série B do Cearense. Vamos ouvir o Emílio. Nada com essa opção de torcer também para um resultado ruim do Guarani. Ganhar bem e torcer pro Guarani no pontuar. Ganhar em casa bem, fazer 10 pontos e torcer pro Guarani no pontuar contra em casa. Ou não ganhar em casa. O Barbalha vinha de uma vitória importante contra o vice-líder e agora contra o Guarani, ali que está na última colocação. Como você vê a oscilação desse campeonato cearense? É equilibrado, né? É ponto a ponto, é jogo a jogo. A gente não pode errar. Erramos 2 vezes, tomamos uma virada e não conseguimos buscar o jogo. Emílio, por que o Barbalha, mesmo abrindo o placar no começo da partida, sofreu essa virada? O time relaxou, né? Relaxou, errou 2 vezes numa bola que a gente já tinha treinado e tomamos 2 gols. O Emílio merece o prêmio Sinceridade do ano, né? Não tem esse negócio de estar fazendo firula, de estar fazendo média. O Emílio chega e diz, relaxamos. E esse relaxamento acabou que pesou bastante para o time do Barbalha. O Guarani tem nada a ver com isso, né? Golaço do Esquerdinha e aquela jogada trabalhada também. Golaço do Esquerdinha, e o Esquerdinha já está ao lado do Eduardo Benjamin, lá à beira de campo, para conversar com a equipe do canal Replay com Tony Souza, falar desse golaço. Ingrid, pega o carregador lá logo. O chat da transmissão pediu placa pelo golaço do Esquerdinha, Eduardo Benjamin. Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação. Aqui ao lado de o jogador que fez o gol bonito de hoje, Esquerdinha. Esquerdinha, antes de falar do gol, me dá uma avaliação tua do desempenho do Guarani nessa vitória contra o Barbalha. Cara, é um prazer falando com vocês, né? Boa noite a todos. Foi uma grande partida, não só minha, mas de todos os meus companheiros. A gente sabia que íamos fazer um grande jogo e fomos felizes, fomos coroados com um grande resultado, uma grande partida. Não foi uma vitória à toa, foi uma vitória construída. E foi uma semana de muito trabalho. Digamos que focamos, não que a gente não estava focado, mas trabalhamos mais porque a gente sabia que podia melhorar muito mais, tanto a parte física, técnica, tática, e fomos felizes hoje, mostramos isso de campo, mas sabemos que não conseguimos nada ainda. A gente espera coroar nossa classificação na próxima quarta-feira contra a equipe do Icasa, vai ser um grande jogo e a gente está acostumado a jogar grandes partidas. Cara, tinha um peso maior essa partida, porque a equipe estava na lanterna com 5 pontos e necessitava muito dessa vitória para continuar sonhando com essa classificação. Digamos que não é um peso, mas é uma responsabilidade diferente. A gente sabe nossa qualidade, sabemos o nosso potencial, de todos os jogadores que estão aqui, a gente sabe da qualidade da nossa equipe e sabíamos que a gente não merecia estar no lugar que a gente estava. Mas futebol é isso, a gente conseguiu trabalhar bastante, focar, não sair daquele foco, porque a gente sabia da nossa qualidade e mostramos isso hoje. Não precisamos provar nada para ninguém, mas para nós mesmos, mas a gente sabia que podíamos estar numa posição muito melhor na tabela. Mas isso não foi de agora, isso foi de antes, né? E a gente sabe que temos tudo para fazer uma grande competição. Tem uma grande competição ainda pela frente, a gente espera classificar, não menosprezando o adversário, que é um dos grandes aqui do Ceará.
mas o Guarani também é grande e a gente sabe do nosso potencial e sabemos que temos totais condições de fazer uma grande partida e coroar a nossa classificação para a segunda fase. O Guarani teve grandes mudanças, né, durante o campeonato, e você foi uma das que chegou aqui durante o campeonato já rolando. Você acredita que agora é o momento que podemos dizer que o Guarani está muito bem individualmente, mas também coletivamente na questão do entrosamento? Sim, com certeza. A equipe vem numa crescente muito boa. São 3 jogos, na minha concepção, um melhor que o outro. Tanto com a equipe do Cariri, depois contra a equipe do Crato, que merecíamos sair com a vitória também, mas não saímos. Lógico que os caras é primeiro colocado, mas todo mundo viu a partida que o Guarani fez, mas não saímos vencedores. Mas foi um ponto importante que nos colocou na condição que estamos hoje. E uma vitória muito boa hoje contra a equipe do Barbalho, uma boa equipe, não à toa, que está com 7 pontos na tabela. Eu falei para meus companheiros na semana, falei antes de começar o jogo, que não era equipe boba, e mostraram isso. Mas graças a Deus a gente teve calma, consegui empatar o jogo ali no momento certo, fui feliz num chute de fora da área, mas isso é merecimento não só meu, é de toda a equipe, e fomos felizes. E eu sempre vou bater nessa tecla, que futebol é um esporte coletivo muito individual, então todo mundo tem que se cobrar, todo mundo tem que mostrar seu individualismo, e graças a Deus estamos aí numa posição, digamos que confortável, a vista que a gente estava, porque estamos na briga, estamos ali na fase, o campeonato acabasse hoje, a gente estaria classificado, conquistando nosso objetivo, mas sabíamos da dificuldade que ia ser hoje e sabemos que a dificuldade maior vai ser na quarta-feira, mas dependemos só da gente. Esquerdinha, fala um pouco daquele teu gol e explica o que estava acontecendo na cabeça do Esquerdinha naquele momento, porque tinha tanta coisa para você fazer e você chutou e fez um golaço. Cara, o que estava passando na minha cabeça é que a gente já estava perdendo de 1-0, tomamos um gol muito rápido e eu sabia que o empate muito próximo do gol que a gente tomou, uma minutagem mínima, faria a diferença. E quando aquela bola chegou, eu já estava, antes da bola chegar em mim, eu já tinha olhado, eu já tinha visto que eu estava só. Então eu sabia que eu ia arriscar muito hoje de fora da área. E quando a bola chegou, como vocês viram, eu já estava pronto para bater e fui feliz, empatamos o jogo no momento certo, e daí a equipe cresceu, né? A confiança subiu, não só minha, mas de toda a minha equipe, e conseguimos fazer a virada e um grande jogo. Tivemos várias chances para ampliar, mas só acontece quando Deus quer e graças a Deus os 3 pontos veio. Obrigado, Esquerdinha. Tá aí, Valeu. Tony, a fala do autor do primeiro gol do Guarani, um gol à la Puskás. Golaço. O Eduardo começou dizendo, fala um pouco daquele gol bonitinho, e terminou dizendo que é um gol à la Puskás. O golaço que você pode acompanhar aí na tela. O Esquerdinha que numa movimentação tirou totais chances do Raí Sapé ali de acompanhar a jogada, bateu, o Valência ficou vendido no lance, a bola tomou uma direção diferente ali, foi morrer no fundo das redes. Ali naquele momento o Guarani empatava com esse golaço do Esquerdinha. A bola quando ele chuta, você vê que quando chega na entrada da grande área, ela dá a curva, né? É aquela bola que o cara pega meio ali de 3 dedos, pegando forte, né? Ele recebe o passe, aquilo que a gente falava na transmissão, né? Ele estava sozinho ali, tinha 4, 5 jogadores ali, e ele assim, quando ela chega na entrada da grande área, ela faz uma curva, o Valência vem para o lado esquerdo dele, que ela parecia que ia para o lado esquerdo, e quando chega mais ou menos ali na linha da grande área, ela faz uma curva, né? E aí essa curva aí foi fatal, a bola vai no ângulo superior direito do goleiro Lúcio Valença, o Valença só olhou para não perder também um golaço, que golaço do Esquerdinha, e hoje acabando sendo o craque do jogo, desse confronto entre Guarani e o time do Barbalha. Que golaço, merecido o destaque do jogo do Esquerdinha. O Esquerdinha marcou esse gol do empate. A gente ouviu agora há pouco o sincerão Emílio Bernardo, e agora, em nome de Diniz Supermercados, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você, em nome também de Canete, a internet do Replay aqui na Arena Romeirão, lá no Inaldão, em todo o Cariri, aí Canete, a gente vai conversar com o técnico vencedor da partida. O Pedro Manta já está lá ao lado do Eduardo Benjamin. Vai daí, Eduardo. Exatamente, Leandro. Estou aqui ao lado do comandante do Guarani, Pedro Manta. Pedro, como é que você avalia, qual é a tua análise dessa partida do Guarani, que a equipe conseguiu essa vitória aqui muito importante na Arena Romeirão? Primeiro um abraço aí para Tony, Leandro, a turma toda do Replay. Eu sempre falo com o Tony, digo, pô, você é um batalhador, que programa, né? Eu sou assíduo, sempre estou em casa, no YouTube, cara, parabéns. Cara, o jogo que a gente entrou um pouco sonolento, tomamos um gol numa indefinição ali atrás, na indecisão, não tirando os méritos do Barbalha, que a gente sabia que tem uma bola longa, uma bola quebrada, e aí uma bola que a gente podia ter tirado de primeira,
foi querer dominar e saiu o gol do Barbalha. Depois a gente botou no chão, né? Teve condição de trabalhar a bola, circular essa bola, rodar essa bola. Aí sim, a equipe que vem treinando isso, que vem trabalhando isso. Viramos o jogo, né? Um primeiro tempo que poderia até ter saído com resultado até mais folgado. Segundo tempo foi que a gente começou bem, depois caiu no jogo um pouquinho, né? Perdeu um pouquinho de correria, de movimentação. E aí a gente viu também o Barbalha também oxigenou a equipe, então uma hora a gente precisava oxigenar a equipe, trazer velocidade de lado, né? Para a equipe ficar mais com a bola. Tivemos chance também de fazer o terceiro no segundo tempo, então você não pode perder certos gols, né? E você vê que o lance que o Moisés tomou o cartão foi um erro nosso, a bola estava dominada. Mas paciência, ter calma, Guarani assim, na raça, na garra, uma vitória importante, estamos no páreo. E trabalhar, brigar para a gente aguardar esse resultado de amanhã e vir para esse jogo com em casa, que é uma grande equipe, bem trabalhada pelo Raimundinho, e agora pensar, focar no em casa. Pedro, parece que o Guarani viveu 2 momentos durante toda a competição. Nas primeiras rodadas ali oscilando muito, mas agora conseguindo até que enfim esses resultados. O que é que você acha que justifica essa mudança do Guarani, que agora, como o Esquerdinha falou, se o campeonato acabasse agora, a equipe estava classificada? Sim, é verdade. A gente não, trabalho nosso, né? Trabalho da comissão, os atletas compreenderam, toda a comissão técnica, a gente conseguiu dar um pouquinho de estabilidade, equilíbrio à equipe, né? A gente passou tranquilidade, né? Deu moral para jogar. O treinador, ele tem, além de conhecer a partização estática, ele tem que ter uma gestão de grupo, né? Tem que ter um trabalho onde ele valorize todo mundo. Então, eu tenho dito lá a todo momento que ninguém ganha jogo só, né? Ninguém ganha competição só, ninguém ganha título só. É trabalho de formiguinha mesmo, cada um é tijolinho por tijolinho. Então, essa é a ideia que a gente passou, essa foi a nossa filosofia de trabalho, valorizando todo mundo, dando moral a todo mundo. E o grupo foi resiliente, entendeu, e hoje entende a leitura de jogar, porque o Guarani quando bota a bola no chão, trabalha a bola, fica um jogo bonito, né? A equipe que sai ficando com a bola, trabalhando, circulando essa bola. E quando a gente não faz esse tipo de ações, a gente corre um pouquinho atrás do adversário. Então, parabenizar todos pelo trabalho, é um trabalho de todos. O Moisés recebeu o 3º cartão amarelo. Qual é o tamanho dessa perda para o Guarani para a última rodada? E também já tem em mente algum jogador substituto para esse jogador? Tem a semana agora a gente tem que comemorar esse jogo e já pensar no substituto. A gente tem 2 ou 3 jogadores também com qualidade para repor essa peça. Ter calma, né? Ter tranquilidade. A partir da manhã a gente já se reapresenta de manhã, no domingo vai ser um sacrifício todo mundo. Dia das Mães é um dia importante para todos, né? Eu não tenho mais a minha, mas é importante a gente estar com ela no coração. Mas vamos trabalhar e descansar esse grupo e na segunda trabalhar à tarde e preparar todos para esse jogo na quarta-feira. Obrigado, Pedro Manta. Tá aí, Tony, Leandro, a fala do comandante do Guarani. Inclusive, eu agradecer o Pedro Manta, né, pelas palavras elogiosas a toda a equipe aqui do Replay, aqui também no Prorrogação, e ele sempre realmente manda mensagem. Aliás, a gente tem a grata satisfação, Leandro, e temos sempre vários técnicos, né, sempre acompanhando a gente, Orlando Caulim, Filipe Holanda, que está morando em Goiás, o próprio Jorge Luiz Bacalhau, Luiz Carlos Mendes. Toda transmissão, o Emílio está comentando. O Emílio está também com a gente aqui, mandando mensagens, enfim, um pessoal que passou por aqui, é do futebol cearense, que fica assim, sem contar os jogadores também, né, que a gente tem muito ex-jogadores, jogadores também que acompanham, o Osto Luiz, né, que está ali, está dando uma olhadinha quando está trabalhando, e a gente agradece demais a esse pessoal que está sempre trabalhando, aliás, acompanhando também o nosso trabalho e reconhecendo, né, esse trabalho que a gente faz também de valorizar o futebol do interior. Agora, uma coisa é certa, o que o Pedro Manta, aquilo que a gente vinha falando, o Pedro Manta chegou e o clima no Guarani mudou. Vários jogadores acabaram deixando o time, alguns pediram para deixar, outros estavam em acordo com a diretoria. O clima era pesado, o clima era difícil. Falava e o Pedro muito em vontade de jogar, em vergonha, em ter coragem. Exato. E aí o Pedro chegou, e aí veio chegando Esquerdinha, Vini Bala, o próprio Bruno Rafael, o Wilson Neto, que não teve chance hoje, né? O Cicinho acabou tendo uma chancezinha também dele ali, o zagueiro, que é da base, o Jalisson, enfim, o Rony, que também chegou depois, né? E aí alguns jogadores que já foram reencontrando seu bom futebol, como o Kakalov,
e tantos outros. Então, assim, quem vai para os treinos do Guarani vê que o clima do Guarani é outro, totalmente diferente. O Guarani é uma outra equipe no clima, no trabalho, depois da chegada do Pedro Manta. E eu acho que essa leveza do trabalho acaba também ajudando, né? E uma vitória como essa, Leandro, você chegar na última rodada com chances reais de classificação, é muito bom mesmo. E independente do resultado amanhã contra o Icasa, do Icasa com o Crato, pode ter certeza que o Guarani vai dar um gás grande para buscar esse resultado. Por isso que eu gosto. Última rodada com clássico é bom demais, Leandro Santos. Pois é, a gente está aqui em mais uma edição do programa Prorrogação, contando com a parceria do Espaço de Dança Aline Silva, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, Salviano Embalagens e também a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. O Kakalov, no intervalo do jogo, conversou com a gente, fez ali uma avaliação dos primeiros 45 minutos, falando do balanço para envolver a defesa do Barbalha, chegar aos gols. E agora ele já está ali ao lado do Eduardo Benjamin para trazer a sua avaliação geral desse comportamento do time rubro-negro. Chegou ao 3º gol na competição, entra na briga pela artilharia. O artilheiro do amor conversa com a nossa reportagem. Vai daí, Eduardo Benjamin. Exatamente, Leandro. Estou aqui ao lado do autor do gol que deu a vitória para o Guarani nesta tarde e noite aqui na Arena Romeirão. Kaká, o que você acha que foi fundamental para o Guarani conseguir essa vitória tão importante aqui? Eu acho que, primeiramente, a paciência, né, que a gente teve. A gente começou o primeiro tempo ali muito no marasmo, muito sonolento, e a equipe do Barbalha teve a felicidade de sair na frente, mas a equipe ficou postada, né, conseguiu reagir bem, ter tranquilidade. A gente conversou no momento que a gente tomou o gol para a gente ter tranquilidade, e a gente conseguiu trabalhar bem a bola, chegar com facilidade, trocando passe, e a gente conseguiu num chute de fora da área ali do esquerda, né, conseguiu empatar o jogo, que nos deu maior tranquilidade para que a gente pudesse buscar o gol da vitória, né. Acredito que a equipe teve bastante resiliência, né, a gente vem trabalhando bastante esse lado nosso, né. A gente conversa bastante que se de repente tiver difícil o jogo, a gente tem que ter paciência, tem que acreditar até o final, que a gente pode e tem condições de buscar o resultado a qualquer momento. Cara, o segundo tempo teve poucas oportunidades de gols, né, para os dois lados. Você acha que o Guarani não podia ter feito mais para conseguir até ampliar mais esse placar e conseguir melhorar o saldo de gols? Não, sem dúvida, né? Mas assim, um campeonato, como eu falei antes, um campeonato bastante equilibrado como e essa chave nossa a gente sabe que é muito difícil, muito complicada. Assim, você precisa pontuar, né? Então, se você puder ganhar, nem que seja de 0-0, é importante você levar os 3 pontos, porque é uma chave complicada. Mas assim, você fez uma avaliação perfeita. A gente poderia ter, sim, ter saído com um placar mais elástico, mas infelizmente a gente perdeu algumas oportunidades. Eu particularmente perdi uma ali, né, que no momento, num tufo da grama ali, a gente até brinca, né, que aqui dificilmente a bola aqui, mas a bola aqui comer na hora do chute ali, que eu fui chapar e ela pegou embaixo da bola. Mas assim, a gente fica feliz pela vitória, né? A gente precisava, era o que a gente buscava, né? A gente trabalhou muito forte esses últimos 15 dias, buscando aprimorar o que a gente vinha apresentando de defeito, e a gente buscou essa vitória, né, com garra, com a cara do Guarani, né? A gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe aguerrida, muito busca a vitória a todo momento, e a gente conseguiu dar esse presente ao nosso torcedor, né? E que nos deixa na briga pela classificação. A gente sabe da dificuldade que vai ser o próximo jogo, mas assim, está em aberto, né? Acredito que a equipe está confiante e a gente vai lutar até o final para buscar essa classificação. Cara, o que falar dessa última rodada, que é um clássico contra o Icasa, e a equipe só depende de si. Com uma vitória, a equipe já consegue a classificação. Como eu falei, está em aberto, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser, né? Tanto para nós quanto para eles também, né? Um clássico, né? Acredito que a gente está num outro momento, está numa crescente boa, né? A gente vai poder aproveitar essa nossa crescente, esse momento que a gente vem vivendo, né? Procurar absorver bastante o que o professor vai pedir para a gente durante a semana, para que a gente possa apresentar um bom trabalho, um bom futebol aqui na quarta-feira, né? E, consequentemente, conquistar a nossa classificação. A pressão que está do outro lado do Icasa, com a derrota contra o Barbalha, você acha que pode ajudar o Guarani? Olha, a pressão, ela vem de todo lado, né? A gente sabe que o futebol é isso. Quando você não apresenta o resultado, ela vem. Às vezes, muitas vezes também a gente, apresentando o resultado, tem a cobrança também, mas assim, lá o pessoal, eu acredito que tem muitos jogadores experientes e sabe lidar com isso aí.
Mas a gente vai fazer o nosso trabalho, independente da situação que está do outro lado, né? A gente vai procurar fazer o nosso trabalho, né? Mantendo o foco na nossa equipe, né? Sem se preocupar com o que está acontecendo do outro lado, né? Mas a gente vai procurar trabalhar bastante essa semana, que a gente consiga fazer uma boa semana e apresentar um bom futebol na quarta-feira, como eu falei, que a gente busque a nossa classificação e apresente o nosso torcedor. Obrigado, Kaká. Tá aí, Leandro, a fala do artilheiro do Guarani na competição. Artilheiro do Leão, conversando com a gente, usou da arma forte que tem um time rubro-negro também, essa bola alçada na área, subiu ali livre entre o Foguinho e o Alisson Carinhoso, fez o gol da vitória do time rubro-negro e entrou na briga da artilharia o atacante Kakalov. Tem 3 gols, né? 3 gols na competição. Jogador realmente muita presença de área. E como fez bem a chegada do esquerdinho do Rony com o Kakalov, né? Fez um bem danado para ele, porque ele está assistindo bem, tá sendo mais acionado, ganhou confiança depois do primeiro gol e é um jogador que vem sendo importante demais para esse time do Leão do Mercado, o Kaká, que teve uma passagem, né, anos atrás na equipe do Guarani e não foi tão bem, né? O time, na verdade, do Guarani naquela época não foi tão bem, mas agora não, agora ele começou meio ali como opção, estava na reserva na época do Danilo Brito e agora com o Pedro Manta voltou a ter um bom momento ali o Kakalov. Torcedor internauta vai mandando aqui a sua mensagem. O Lucivando Rodrigues, Crato versus Icasa. E é like. Faça como o Lucivando, deixe seu like aqui também. Compartilhe a nossa transmissão. Se inscreva no canal Replay com o Tony Souza. Você que ainda não é inscrito. O Solano manda aqui a mensagem. Amigo Tony Souza, amanhã tem vitória do Icasa contra o Crato. O Icasa precisa vencer se quer ainda terminar na primeira colocação da chave. Eu disse aqui nos jogos anteriores, o Leão vai eliminar o Papagaio de novo, igual ano passado. A mensagem do Anderson Silva. E o Solano também fala aqui, o Icasa só depende dele para se classificar. Eu acredito que o Icasa ganha os 2 jogos. Já o José Santos, aqui naquela provocada das torcidas, quando o gatinho do mercado vê o papagaio, ele treme. A mensagem aqui, torcedor já naquele clima de clássico. Ele não vai esperar uma semana, é quarta-feira já. Amanhã tem Crato em casa. O Icasa nem jogou com Crato ainda, que já está provocando. Já está aí na provocação. O Wendel Ribeiro aqui na hashtag, uma placa para o Esquerdinha. E o Edilson Novaes. Boa noite, Tony. O Guarani de Juazeiro melhorou muito. O vareio de bola do Guarani hoje, o Barbalha nem viu a cor da bola. O Léo Ribo mandando aqui sua mensagem, já entrando na hashtag. Uma placa para o Esquerdinha. E tem um detalhe, viu? O Kaká falou uma coisa interessante ali para o Eduardo Benjamin, aqui no Prorrogação. O Guarani é outro Guarani. O momento do Guarani é outro. O Icasa pegou o Guarani no final, na última partida, né, dos jogos de ida dessa primeira fase, um Guarani que estava com um técnico interino, né, que era o João Severo, com o Esquerdinha chegando, o Rony chegando, tem vários jogadores que já deixaram, inclusive, e que está aqui, o goleiro, inclusive, era o Flávio, né, naquela ocasião. Vinha da derrota para o Barbalha, né? Vinha da derrota para o Barbalha, o clima era pesadíssimo. Não tinha feito gol na competição ainda. Ou seja, era uma situação muito complicada a do time do Guarani naquela ocasião. E aí viu o Icasa atropelar, fazer 5-1, podia ter sido mais. E, enfim, foi um jogo realmente para o torcedor do Guarani esquecer. E hoje não, o momento é diferente. O Guarani vem numa evolução, o próprio Esquerdinha falou isso, que o time vem evoluindo e realmente quem vê o Guarani, você vê uma evolução do time do Guarani, mesmo quando não venceu, depois da chegada do Pedro Manta, mas já é um time diferente. E olha que saiu muita gente. Vários jogadores deixaram o time, né, mesmo com a chegada do Pedro, outros jogadores chegaram, mas se a gente for observar aí, muitos dos atletas que estão aí hoje, eu acho que só o Jalisson talvez não jogou no Clássico, né? Não estava aqui no Jalisson. Ou, por exemplo, o Danilo não foi o goleiro, mas já estava no grupo, o Moisés já estava no grupo, o Jalisson, que eu acho que não vinha sendo aproveitado, né? O Jalisson não estava. Aí tinha o Rony e o Wilson Neto. O Wilson Neto não estava sendo aproveitado, o Rony tinha acabado de chegar. Ali no meio-campo, o Kiko chegou agora recentemente, não estava no grupo. O Esquerdinha tinha acabado de chegar, né? O Davi já estava no time, mas, por exemplo, o outro jogador que estava hoje aqui no meio-campo, falhou agora. O Denilson. O Denilson estava no time naquela ocasião, hoje está no banco de reservas. E eu acho até que o Denilson perdeu, porque ele meio que jogava ali na posição, acho que na cabeça do Pedro Manta, o Denilson joga meio que na posição
do Esquerdinha, né? Porque o Denilson não estava mal com o Danilo Brito, pelo contrário, ele na pré-temporada era reserva e ganhou a titularidade jogando bem, mas acabou perdendo espaço com a chegada do Esquerdinha. Então, assim, se você for olhar, muitos já estavam aqui, chegando naquele jogo contra o Icasa, e outros nem vinham sendo aproveitados. E com o Pedro Manta, não. A galera começou sendo aproveitada, os jogadores foram pegando ritmo. O Rony, que foi um jogador que passou por uma cirurgia em janeiro, né, passou por um trabalho de fisioterapia, é outro Rony hoje, está ganhando mais ritmo, muita força. Enfim, o Icasa vai pegar, e eu estou falando isso independente do resultado. O Icasa ganhando amanhã ou não, o Guarani que o Icasa vai enfrentar na próxima quarta-feira é outro Guarani totalmente diferente. Boa parte dos mesmos jogadores, mas o clima, o entrosamento, enfim, é outro totalmente diferente. Então a gente espera realmente um grande jogo. Mas no jogo de hoje, a gente sentiu essa evolução do time do Guarani, uma vitória importante, uma vitória, inclusive, merecida para o Leão do Mercado, e o Barbalha vai ter que dar uma organizada, né? O nosso técnico sincero, né? O homem da sinceridade, o Emílio Bernardo, deixou claro, né? O time acabou relaxando, realmente. Parece em determinados momentos que deu uma relaxada no time do Barbalha, e isso pesou para sofrer a virada e não conseguir reagir, né? O Barbalha não conseguiu reagir. Em determinados momentos, você não sentia o Barbalha com uma força para conseguir o gol de empate. Eu acho que na entrada do Eric, o próprio Dalvan, que entrou ali mais como uma espécie de um falso 9, o Eric deu uma movimentação, o Miguel entrou, tentou alguma coisa ali, algumas modificações. Aí deu um ensaio de que pudesse, de repente, tentar alguma coisa o time do Barbalha, mas não o suficiente para buscar nenhum empate. Mas o Guarani poderia ter tido um placar mais elástico, Leandro. Pois é, aqui o Francisco Soares manda mensagem. O Guarani não tinha treinador. O Guarani já é outro time bem postado e com padrão de jogo. E aqui é outra mensagem do A8 em Porto. Guarani, líder do retorno, 7 de 9 pontos conquistados até aqui. Falando do Barbalha, o Barbalha vai para a decisão com esse último jogo diante do Cariri, lá no Inaldão, a sua casa, o Caldeirão, onde ele conseguiu vencer o Icasa no último jogo. Agora vai jogar as últimas esperanças nesse confronto contra o Cariri. O Cariri vai cheio de desfalques lá no estádio Inaldão. Soube que o Emílio Bernardo ficou de cabeça grossa, viu? Porque liberaram o Inaldão hoje para o Cariri treinar lá, e o Emílio estava reclamando que não conseguiu o Rumeirão. Disse que tentou o Rumeirão, não conseguiu treinar no Rumeirão este ano, o Emílio. Estava reclamando ali, a gente chegou a conversar com ele hoje não, ontem, e ele estava na bronca com essa situação, e disse, liberaram o Inaldão, rapaz, para o Cariri. O Marcelan, que conhece, fez um trabalho hoje lá no estádio Inaldão, e vai ser um jogo difícil, jogo duro, mesmo com os desfalques que o Cariri tem, mas vai ser um jogo difícil para o time do Barbalha. E vamos ouvir o autor do gol do time barbalense, o Anderson, que fez o primeiro gol da partida, o primeiro dele com a camisa do Barbalha, conversa agora aqui com a equipe do Replay no programa Prorrogação. Falando aqui com o Anderson, jogador do Barbalha, cara, como é que você avalia essa partida? Que a equipe abriu o placar com você, mas sofreu a derrota. Boa noite a todos. Nada do jogo, né? A gente jogou abaixo do que a gente treinou, né? A gente sabia que o Guarani ia vir com tudo, mas a gente treinou e a gente não pôs o que a gente treinou em campo, né? Hoje a gente não pôs em jogo, então a gente teve 2 falhas ali que não podia ocorrer. Os caras foram lá felizes e conseguiram virar o jogo, mas agora é só pensar no próximo jogo, treinar bastante, focar, para que no próximo jogo a gente possa conseguir os 3 pontos aí e se classificar. Cara, qual é o sentimento? Porque você fez o primeiro gol com a camisa do Barbalha aqui e aí sofreu essa virada. Qual é o sentimento que fica do Anderson agora? Cara, feliz pelo gol, mas ao mesmo tempo triste por ter perdido, porque ninguém gosta de perder, né? Trabalhei pra caramba pra conseguir a lei, Deus me abençoou a lei pra me ser feliz de fazer o gol, mas é tudo na permissão de Deus, né, irmão? Tudo na permissão de Deus. Ele foi da permissão dele que a gente não saísse daqui com a vitória, mas ele permitiu que eu fizesse o gol, então é tudo no tempo dele. Todas as vitórias do Barbalha foi lá no Inaldão, isso dá um ânimo a mais, até porque a última rodada vai ser dentro de casa? Sim, dá um ânimo a mais, mas se a gente não trabalhar, se a gente não focar, aí não dá certo. A gente precisa trabalhar, focar e ir pra cima dos caras.
conversando com o Eduardo Benjamin, falando aí desse gol, da importância do jogo decisivo contra o Cariri lá no estádio Inaldão. E a gente tem a fala também do Augusto Pedra, o zagueirão do time do Barbalha, que chegou, fez boas partidas, tanto contra o Crato, chamou a atenção até do torcedor cratense naquele confronto lá no Mirandão, jogou muito bem também contra o time do Icasa na última partida, mas hoje teve uma atuação mais discreta ali e acabou saindo com uma fadiga muscular nas duas panturrilhas. Mas, Leandro, deixa eu só fazer uma observação dessa fala do Leandro, do Anderson, né, o Anderson Mendonça, porque o Eduardo lembrou, o Barbalha não perdeu ainda dentro do Inaldão. Teve um empate, que foi contra o Crato, e os outros jogos foram vitórias, né? Então, assim, a escrita. Mas ele deixou claro, tem que trabalhar. Realmente tem que trabalhar, porque se o Barbalha jogar como jogou hoje, com certa... Não sei se o termo seria sonolência, mas o Barbalha jogou desatento hoje. Faltou atenção, essa falta de atenção fez que o time errasse muito passe no primeiro tempo, sabe? Essa distância ali, jogadores como o Romário, que poderiam ter mais alguém ali jogando próximo, para poder fazer aquela tabelinha, jogar com velocidade, ali pelas alas também. Então, assim, tem que trabalhar realmente muito para que o Barbalha busque essa classificação, porque, meu amigo, hoje o Barbalha está viajando. O Barbalha hoje, se termina da forma que está aí, está indo jogar contra o Calcaia, lá no Raimundo de Oliveira, que é um jogo difícil jogar contra o Calcaia lá. É jogo único. É jogo único para permanecer na Série B do Campeonato Cearense. Então, assim, o Barbalha tem que buscar essa vitória, tem que buscar o resultado, para pelo menos, se não classificar, ficar numa posição melhor e aí decidir em casa no Inaldão, já que esse fator campo do Inaldão sempre foi muito importante para a equipe do Barbalha. Então, realmente, o Anderson está correto, tem que trabalhar muito. O time do Barbalha, que vai ter o retorno do Lucão, né, que é um atacante, que algumas pessoas reclamam, mas eu vejo o Lucão muito importante taticamente dentro do esquema do Emílio Bernardo. Jogador que segura, que faz o pivô, né? Eu acho que é até um pouco sacrificado, o esquema sacrifica um pouco para o atacante, até pela característica dele. Mas é um jogador importante, acho sim, no time do Barbalha, o Lucão, apesar de não ter marcado gol. E o gol que marcou, rapaz, anularam mal, né? Que foi o jogo contra o Crato lá que para mim não estava impedido, mas acabaram anulando. Seria o primeiro gol do Barbalha, inclusive, no Campeonato Cearense. Um resultado que poderia ter mexido com a tabela, né? O Barbalha hoje estaria com 10 pontos, o Crato só teria 12, e a gente já avaliou por diversas vezes o lance do gol. Não vimos o impedimento que o auxiliar viu naquela tarde, né? O Lucão recebeu um passe do Edgar, que não estava em condição legal. No momento da cobrança da falta do Dalvan também, estava todo mundo em condição legal, mas foi marcado o impedimento, o Barbalha saiu prejudicado e vai para esse jogo difícil. Como você falou, mesmo que não consiga a classificação, é importante terminar pelo menos como quarto colocado para fazer o jogo decisivo em casa, para pegar o Atlético Cearense, que não ganha de ninguém também na Série B. Já é o Lanterna definido, já terminou sua participação na primeira fase no Grupo B, é o Lanterna, vai fazer esse jogo fora de casa. Então é muito importante para o Barbalha essa decisão diante do Cariri na próxima quarta-feira. E agora a gente vai ouvir aí o zagueirão Augusto Pedra, que hoje teve aí a sua participação no jogo, saiu com um cansaço muscular, com a sua trança moicana exótica aí, o barbudo Augusto Pedra conversa com o Eduardo Benjamin aqui no Prorrogação. Pedra, mais uma derrota do Barbalha fora de casa. Como explicar essa derrota do Barbalha, que abriu o placar no início, mas depois sofreu a virada? Cara, dependendo de qualquer coisa, exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso na vitória, Deus é maravilhoso na derrota, é Ele que nos capacita. Sobre o jogo, a gente fez um jogo muito abaixo, né? A gente sabia que o Guarani ia ditar o jogo, né? Mas o que fez a gente perder esse jogo foi o individual, né? A bola parada ali, a gente trabalhou pra caralho. Mas quando ganhamos todos, nos perdemos todos. Minha equipe tá de parabéns mesmo com a derrota, porque é muito fácil elogiar na vitória, né? Quero ver na derrota. Mas sabemos da capacidade, a comissão vem trabalhando muito forte. E eu acredito nos meus companheiros, porque eu vivo todos os dias com ele. Sei da capacidade, sei o tanto que a gente trabalha ali e ora, né? Mas temos mais uma batalha, a esperança não acabou. Futebol é isso, futebol é 3 resultados, vitória, empate ou derrota, né? E hoje a gente foi infeliz de sair com esse resultado aqui, onde a gente abriu pra cá, né? E tomamos 2 gols muito bobos, mas também o esquerdinha foi feliz de fazer aquele gol, né? Coisas que... É o presente do futebol, né?
as surpresas do futebol. A gente não pode evitar, mas agradecer a Deus, trabalhar agora para enfrentar a forte equipe do Cariri em casa. Cara, como manter o mental, né? A equipe que vinha de uma vitória contra o Icasa que é uma das equipes favoritas para subir, e aí sofrer essa derrota aqui. Como manter o mental para a próxima partida? Cara, o mental se chama Deus, né, cara? Deus, ele é o nosso mental. Se o mental estiver bom, o físico obedece. Mas eu confio na minha equipe, a gente veio de uma semana abençoada, não é um jogo ruim que vai estragar a nossa semana, né? A gente sabe da nossa capacidade e sabe o quanto a gente trabalha. A gente vai buscar essa vitória com todo respeito à equipe do Cariri, na humildade. A gente vai buscar lá dentro de casa e vai conseguir essa classificação na raça. Conseguir a classificação na raça. É a fala final aí do Augusto Pedro, o zagueirão do time do Barbalha, que tem pouco tempo para se recuperar aí, para estar à disposição do Emílio Bernardo nesse jogo decisivo diante da equipe do Cariri. E faz falta, viu? Augusto Pedra faz muita falta, é um jogador importante. O Emílio com certeza não contava com a saída dele, né? Tanto é que ele tirou o Foguinho, que estava bem para mim no jogo, estava tranquilo, de boa, o Foguinho não gostou. Foi uma opção do técnico, mas o Augusto Pedra é um jogador que hoje vem se caracterizando como um dos atletas importantes do setor defensivo da equipe do Barbalha. Então, recuperar, porque ele faz falta sim no time do Barbalha. Não vejo nenhum jogador ali para substituir hoje o Augusto Pedra no time da Raposa, né? Tudo bem, se tiver, tem o menino, tem o Foguinho, ele pode botar ali o Foguinho e o Raiz Sapé, como ele já vem utilizando, né? Acho o Kaique jovem, o Kaique é um jogador que oscila bastante hoje mesmo, errou vários passes que ele deu foram passes divididos. Vários passos, o jogador está sozinho aqui aberto, ele dá uma bola dividida entre o jogador do Barbalha e o jogador do Guarani. Aqui a gente viu cabeçadas assim infrutíferas no ataque, uma bola cabeceada para baixo, outra cabeceada, sabe? Então, é um jogador jovem que ainda tem que ser lapidado aí. Mas é um jogador que vai fazer muita falta. E sorte do Barbalha que os jogadores pendurados não receberam o terceiro cartão, né? O Anderson Cachorrão, o próprio Lúcio Valência, o Leandrinho, atletas que não receberam o terceiro cartão amarelo e vão poder jogar. Então vai ser um jogo importante para o time do Barbalha, que vai pegar um Cariri, que vai ter de volta o Zé Oliveira. Tem o Zé Oliveira retornando. Tem o Zé Oliveira, mas tem 5 desfalques. Araújo, Pablo, João Vitor, João Bete e o Gabriel. Né? Tem o Will, que deve voltar para ser titular, mas é um jogador de muita qualidade, a gente já conhece, era titular do time que foi vice-campeão 2024. Nesse time é um jogador jovem, de muita qualidade, né? Quem seria o jogador hoje para atuar ali na função do Araújo? Talvez não tenha, mas ele busca um jogador de características semelhantes ali, o Marcelan. E a gente sabe que o Marcelan é um treinador muito inteligente, sabe o time que tem na mão. Conhece essa garotada que está lá no Barbalha. Conhece, e conhece o campo. Isso. E conhece o Inaldão, já trabalhou muito no Inaldão. Por isso que o Emílio Bernardo ficou chateado pela liberação do estádio para o time do Cariri treinar hoje, porque o Marcelan já conhece. Então, ele já fez com certeza hoje um trabalho específico de como vai trabalhar contra esse Barbalha na próxima quarta-feira. Então, espero realmente um jogo muito duro, difícil. O empate, teoricamente, não interessa para ninguém, né? Depois da vitória aqui do Guarani. Então, só a vitória que interessa para Barbalha e Cariri. Vai ser um jogo bem interessante na próxima quarta-feira lá no estádio Lírio Calor, Inaldão. Quarta-feira, 2 grandes jogos, Icasa e Guarani aqui na Arena, clássico juazeirense, Barbalha e Cariri lá no estádio Inaldão, mas amanhã tem Crato e Icasa lá no Mirandão, promoção dos ingressos no Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você, os piraquês, né? Os piraquê. Aqui diz que a torcida de casa voou, eram 400 ingressos aqui, diz que voou, lá no Crato eu não sei se ainda tem, que estava 1.100 ingressos, chegou uma carga ontem, o outro chegou hoje, porque muita gente perguntando, cara, por que é que demorou? Porque a diretoria do Crato esperou o laudo da Polícia Militar para ter o aumento da capacidade, porque só podia vender 800 ingressos. Agora são mais de 3.000 ingressos sendo vendidos lá para o Mirandão. Então, por conta disso, a diretoria do Crato já tinha anunciado, só ia liberar 1.000 ingressos para a torcida visitante, ou seja, para a torcida em casa. Então, 1.000 ingressos foram disponibilizados para o torcedor do casa. O restante para a torcida do Crato. O Crato também não quer arriscar, né? Então, vai ter maioria amanhã. E a torcida do Crato está empolgada, né? A torcida do Crato está empolgada, com certeza vai encher lá o estádio Mirandão.
vamos ter um grande público e esperamos também ter um grande jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Moésio, está lá em Missão Velha, foi jogador, passou também pelo Guarani, o Moésio, muito bom, e diz de passagem, está acompanhando a gente aqui, mandar um abraço aí para o Moésio, toda a família, disse que foi para... foi aí com a esposa, né? Estava saindo com a esposa, inclusive ele ia participar do Prorrogação hoje, deixo para outra oportunidade, abraçar aqui o Moésio, Juliano também, que estava acompanhando a gente lá no sul do país, e abraçar também esse pessoal que está sempre acompanhando. E abraçar o Niel, cara. Niel, a gente conversou com o Niel hoje, quase ele participava também do Prorrogação, jogou no Barbalha, jogou no time do Guarani, é ídolo, inclusive no ano do mercado. Hoje ele está com um negócio de sushi também. Trabalha numa granja, gerente de uma granja lá em São Gonçalo do Amarante, e também tem um ponto de sushi, nosso querido Niel. É multifacetário aí, empresário aí, nosso querido Niel, e era um cracaço de bola. Abraçar também o Niel, está acompanhando a gente ali na região metropolitana de Fortaleza. Pois é, amanhã tem Crato e Casa, eu não vou me comprometer, eu só vou dizer que o Guto Vital apostou que amanhã é a vitória do Crato. Rapaz, o Guto, eu vou dizer, não está errando uma, eu estou querendo do Guto, é o número da Mega Sena. Guto, eu estou doido para ganhar essa Mega Sena, Guto. O replay, inclusive, iria agradecer bastante, viu, Guto? Me diga os números da Mega Sena, nosso querido Guto, porque, rapaz, Guto não erra uma, cara. Guto disse que o Barbalha ia ganhar do Icasa, ganhou. Disse que hoje o Guarani ganhava hoje, ganhou. Disse que amanhã que o Icasa vai ganhar. Amanhã é o Crato. Disse que amanhã o Crato ganha do Icasa. O Crato ganha do Icasa amanhã? A aposta do Guto amanhã é a vitória do Será? Eu não sei não. Eu não vou me comprometer. Dessa vez eu não vou palpitar. O Guto tá virado, essa língua do Guto, não sei não. Mas enfim, a gente espera realmente um grande jogo. É um jogo difícil. O Icasa precisa muito da vitória. O Lamar não vai estar na beira do campo, vai ser o Pablo Endo, mas conhecendo, a gente sabe que o Crato lá, a torcida quer que o Crato também proponha, mas eu não acredito que o Crato vá para cima do Icasa. O Crato, eu acho que o Crato vai esperar o Icasa vir, vai tentar matar no contra-ataque, tem jogadores de velocidade, enfim, eu não sei como é que... eu estou idealizando isso, mas eu espero realmente um grande jogo entre Icasa e Crato, e vale lembrar que o Crato, esse faz valer bem o mando de campo, né? Está invicto também, lá no estádio Miradão, 100% de aproveitamento, né? Não empatou com ninguém, só vitória. Então a gente espera realmente um grande jogo amanhã. Vai ser transmissão da TVC, né? Canal aberto YouTube. A gente também vai fazer aqui a transmissão pelo replay, sempre tendo prorrogação depois, repercutindo tudo aqui no YouTube. É isso, o programa Prorrogação vai chegando aqui à reta final, dizer que a gente trabalha contando com o apoio do Diniz Supermercados, Icanet, mais que internet, a internet do Replay no Inaldão e no Romeirão é Icanet, Espaço de Dança Aline Silva, agora em novo endereço, Rua São Francisco 319, lá na cidade do Crato, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, Salviano Embalagens e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, parceira do nosso canal, valorizando o esporte aqui na cidade, esporte amador, chegando junto aí com os times profissionais também, e parceira do canal Replay com o Tony Souza aqui, colaborando para que a gente faça essa cobertura, acompanhando todos os times da Série B do Campeonato Cearense, a gente tentando o máximo ver o dia a dia dos nossos times e ligados também na Chave B, Itapipoca, Guarani de Sobral, Crateús, Calcaia e Atlético Cearense, os 10 times em busca das 2 vagas que levarão aí a elite do futebol do nosso estado. Final de semana, Dia das Mães, nessa reta final, terminar abraçando Dona Janete, lá na Florêncio de Alencar, a rua mais animada da Barbalha. A rua que não dorme, viu? A Florêncio de Alencar e Barbalha, eu digo sem medo de errar. Já andei na Florêncio de Alencar de manhã, tarde, noite e madrugada. Sempre tem alguém na calçada. Impressionante. A rua que não dorme. Na Barbalha, a Florêncio de Alencar, viu? Dona Janete está lá, na casa número 20. Abraço para minha mãezinha. Abraçar também minha esposa, a Aline Silva, mãe dos meus filhinhos, o Antônio e a Líria. Esse domingo especial de Dia das Mães. Um beijão para vocês. É importante demais a presença de vocês ao nosso lado, tanto como mãe, como esposa, educando os nossos filhos. Um beijão super especial para vocês. Aproveitar e mandar um beijo para a Dona Rosa, que está lá em Barbalha, lá no Cirolândia, também sempre acompanhando a gente. Um beijo, uma paciência fora do comum, Dona Rosa, rapaz. Comigo e com os netos também, viu? Os netos também não perdem tempo. Dá um beijão para a Dona Rosa e para Ana Maria, que além de mãe é uma grande companheira e é também responsável pelo Replay estar por aqui, viu? Você tem uma pessoa que incentivou muito para a gente aqui. Eu digo que ela é um pouquinho mãe do Replay, então me dá um beijo para Ana Maria, que está visitando a mamãe dela lá em Altadeira, minha sogra querida, que é uma mãe
Dona Maria, Tia Maria, como é conhecida lá em Altaneira, mandar um beijão também lá. Tia Maria, minha esposa Ana Maria Duarte, que também é jornalista e dá uma contribuição muito grande aqui, e a minha mãe, Dona Rosa. E aí a gente abraça a mamãe do Josué, né? Josué não é casado ainda não, né, Josué? Já é casado também? Já tem filho já? Ah, então filho não, mas logo ele vai, né, vai providenciar para comemorar o Dia das Mães também da esposa, né? Então, um abraço à mãe do Josué, tá bom? A mãe de toda a equipe aqui, do Eduardo Benjamin, do Guto Vital. Da Gabi, né? A mamãe da Gabi, a Tati também. A gente ia fazer as gravações do replay e a Tati ficava com a gente. Lá na época não tinha Gabi, né? Hoje eu acho que a Gabi não deixava mais, não. Tá bom? Mandar aí também para a esposa do nosso querido Marcos Aurelius, que é o imperador aqui do replay, do João Marcelo. O João Marcelo acabou saindo mais rápido também. Para jantar com a mamãe. Para jantar com a mamãe. A Rayana Lucas, que acaba sendo também da nossa equipe aqui, a mamãe da Rayana Lucas. A Fernanda Alves, que sempre foi a nossa repórter aqui, a mamãe dela, Dona Maria Alves também, a gente abraça. Enfim, a todas as mamães que acompanham a gente no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram, a gente abraça carinhosamente, tá bom? Nesse Dia das Mães que vai acontecer domingo. Domingo é Dia das Mães, a gente vai estar aqui trabalhando também, acompanhando a Série B do Campeonato Cearense, Leandro. É isso, vamos chegando ao final do programa Prorrogação, após esse jogo que teve a vitória do Guarani de Juazeiro, 2-1 para cima do Barbalha. Amanhã a gente volta com mais uma edição. Apitou pela última vez o árbitro do jogo de amanhã, Crato e Casa. A gente entra no ar trazendo toda essa repercussão. Vamos saber se o Crato garantiu sua classificação ou se o Icasa entrou na briga pela primeira posição. Enfim, tudo isso você acompanha amanhã. Mas a qualquer momento tem novidade aí nas redes sociais do Replay, TikTok, Instagram, também aqui no canal do YouTube, porque grandes momentos merecem replay.